gente, tudo bem? Edu Dimitrov do canal Celero Atman. Sejam todos muito bem-vindos, você que está vindo pela primeira vez, você que já é amigo do canal, sejam muito bem-vindos. Eu faço parte de uma egrégora que trabalha a expansão de consciência, ou pelo menos a alteração de conceitos que a gente tem aí sobre muita coisa na vida. Estou tentando ajustar aqui um posicionamento para que a gente possa aproveitar um pouco da iluminação. Eu estou entre as árvores porque está muito calor. A gente começa essa manhã com mais ou menos 30 graus aqui no litoral de São Paulo. Bom, vamos lá. Hoje eu escolhi, nessa série de vídeos que a gente vai fazer aqui, agora nessa nova sequência, eu quero falar um pouquinho sobre astrologia e sobre as questões que estão envolvendo essas mudanças de planetas, como é o caso de Saturno e Netuno. Que vão ficar aí, Saturno em torno de 2, quase 3 anos, e Netuno aí cerca de 12 a 14 anos, uma coisa assim, tá? No signo de Áries, ambos no signo de Áries. Tem um outro aspecto muito interessante no céu, além do eclipse que aconteceu no dia 17 de fevereiro, que é tido como um start de um novo momento no mundo. Eu até acredito nisso, que muita coisa vai mudar, que a gente vai, pelo menos, trabalhar a ideia de ver o mundo de uma outra forma. Isso é uma necessidade nossa, enquanto humanidade. Se é que somos humanidade, né? Bom, tem o outro aspecto importante no céu, além do eclipse, que tudo está acontecendo no signo de Aquário e no signo de Áries, é que Plutão, o Senhor da Morte, está jorrando as suas energias sobre a Terra, agora no signo de Aquário. Então, durante cerca de 16 anos, salvo engano, ele ficou no signo de Capricórnio, então a gente vê aí uma certa deterioração dos sistemas financeiros e de toda a forma como a gente via o capitalismo no mundo. Na minha modesta opinião e na minha análise, a gente está caminhando para um socialismo capitalista, onde a China começa a ganhar o mundo, a ser a nova grande potência do mundo com alguns outros países, né? Rússia, Índia, enfim. A gente está vendo o declínio americano sobre esse poderio, né? Então, enquanto eu ouvi isso, eu gostei bastante. Enquanto a China vem de blusinha e chega no mundo inteiro, os Estados Unidos ainda vêm com a ideia da opressão, da guerra, e vamos destruir, vamos invadir, enfim. Um novo cenário que vem se formando. Então, quando Plutão entra em Aquário, lá em 2023, e faz um ensaio entre regressar para Capricórnio no seu momento retrógrado e depois seguir adiante, você tem então uma mudança de visão. Nós nunca, em Capricórnio, Plutão deixou bem claro que o quanto nós somos diferentes entre ricos e pobres e quanto isso é tão igual. No meio de todas essas diferenças entre ricos e pobres, você consegue olhar em que todos são iguais, e o que na verdade sempre nos separou foi a educação. Então, quem investe em educação, é claro que desponta em progresso e tudo mais. Quando Plutão entra em Aquário, a gente tem o Senhor da Morte, da renovação, entrando no signo de Aquário, falando sobre como eu faço aquela bagunça que ficou no final de Capricórnio se tornar uma coisa mais igualitária no signo de Aquário. Aquário é o coletivo, é como todo mundo vai junto para algum lugar. Né? Então, eu não estou aqui para falar sobre previsão, mas eu estou aqui para a gente refletir sobre alguns aspectos nesse sentido.
Então, essa coletividade precisa se melhorar, ela precisa se aprimorar. As coisas têm que ser melhores para todos os seres vivos. Essa é a concepção aquariana. Né? Então, menos zoológicos, menos gaiolas, menos animais aprisionados, mais árvores de pé, mais consciência ambiental, porque aquela ideia de que a folha que cai no chão suja o meu quintal, por favor, isso é a coisa mais medíocre que a gente pode ter nos tempos de hoje. Não precisa ser muito esperto para saber que debaixo de uma árvore você tem uma diferença de pelo menos 3 a 4 graus na sombra do que ficar no cimentinho cinza que você preferiu. Porque o cimento cinza não suja o seu quintal, porém ele esquenta e ferve você. Eu estou sendo bem cru na forma de falar. Então, como é que essa coletividade vai pensar meio ambiente, vai pensar justiça igualitária para todos e condições melhores para todos? Então, é o fim de algo que não se sustenta mais para o início de um novo modelo que vai demorar alguns anos, claro, para se ajustar plenamente. Mas isso começa em 2023. Essa linguagem começa. E agora, em 2026, efetivamente, salvo engano também, eu esqueci as minhas anotações, porque eu sempre esqueço alguma coisa. Estou gravando no Parque Reserva do Sesc, aqui em Bertioga, e eu esqueci de todas as minhas anotações. Eu vim só com o meu resumo básico do teor dos vídeos. Salvo engano, acho que é dia 20. Hoje é 18. 19 ou 20, efetivamente a gente tem aí Netuno e Saturno já no signo de Áries. Quem é Netuno? Netuno são as ilusões. É o amor mais profundo, mais incondicional, mas ainda atento às ilusões. Saturno é a limitação, é o grande professor, é aquele que impõe regras, impõe limites. A gente pode considerar Saturno um freio, como Newton Schultz usa esse termo para definir Saturno. Saturno é o freio, é a limitação, é a regra. E os dois, no primeiro signo do zodíaco, que é o signo de Áries, Áries quer movimento, Áries quer a criação de algo novo, algo que se complete. Então a gente tem aí uma ambiguidade acontecendo nas energias que vão flutuar na Terra. Você tem o regramento sobre a ilusão, onde eu descortino a ilusão, Saturno descortina a ilusão de Netuno, e Netuno suaviza as regras de Saturno na casa do movimento, na casa dos inícios. Com aquela conversa que tem em Plutão ali, a gente pode estar pensando num início de novas regras, de novos conhecimentos, de novos aprimoramentos, uma conversa, um diálogo novo sobre como a gente vai construir uma sociedade melhor. Claro. E aí eu vou usar o grande exemplo do momento que algumas pessoas me pediram para me posicionar, para falar alguma coisa sobre, e eu vou falar a minha concepção, e eu estou usando a astrologia como fundo de pano para a gente chegar no ponto em que eu quero finalizar esse vídeo. Então veja só, estamos vivendo um novo tempo na Terra? Sim, estamos. Começou agora uma nova oportunidade da gente reescrever e fazer tudo diferente, de uma forma completamente melhor ou mais aprimorada para novos tempos, onde seja pelo menos mais justa, onde eu possa me colocar no lugar do outro. Então, quando eu me coloco nessa ideia de me colocar no lugar do outro, eu tenho que entender que todo ser vivo é importante. Todos importam, mas não são todos os humanos, são todos os seres vivos, toda a concepção, todos os recursos da Terra. Tudo isso importa. Tudo isso precisa ser colocado em discussão.
A gente precisa conversar sobre a importância das árvores, de cidades arborizadas, de um turismo mais responsável, de construções onde você possa trabalhar a ideia de um urbanismo mais natural com a ideia do concreto. O concreto precisa conviver com o verde. O cinza com o verde precisa conviver. Eu já disse em outros vídeos, já disse em outras circunstâncias. O verde é saúde. O cinza não representa nada. Então, assim, até que ponto você vai deixar que a sua casa se transforme num mar de azulejo? Até que ponto você vai me dizer que grama é jardim? Está na hora da gente repensar isso. Está na hora da gente colocar um pouco de ecologia dentro das nossas vidas, dentro dos nossos conceitos, dentro do que a gente precisa trabalhar para criar novos seres humanos. A forma como você cria seus filhos também tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo. Né? Se você não cria o seu filho entendendo a importância de uma abelha, a importância dos insetos, a importância das árvores, que uma árvore em pé não é só uma casa para passarinhos, uma casa para colmeias, que as plantas com flores não são só alimento para as abelhas, é a continuação da existência da geração do seu filho, do seu neto, da sua continuidade. É sobre isso que nós vamos falar muito nos próximos anos. E é preciso que a gente comece a ter essa ideia começando a aflorar sobre a importância de todos os seres vivos. Todos os seres vivos importam. E é claro que eu vou citar um dos aspectos mais interessantes aí que aconteceu no Brasil, que é a questão do cachorro-orelha. Eu não vou falar sobre a ideia da psicologia sobre o assunto, a parte que envolve a conduta. Eu não quero falar sobre isso. Primeiro que tem especialistas fantásticos que já falaram, pessoas de um gabarito incrível, falando sobre a necessidade de recriarmos leis mais rígidas para pessoas que maltratam não somente animais, mas criam tantas outras mazelas com relação à natureza, com relação aos demais seres vivos. Aqueles que não colaboram com o termo todos são importantes. Então, o que aconteceu com a orelha não é um caso isolado, é um caso que acontece há muito tempo já, em vários locais. Cenas são cenas que assolam a ideia de que a gente possa ser considerado raça humana. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu convivo com protetores, eu convivo com pessoal de ONGs, eu tenho amizades em vários lugares do país e de lá de fora que trabalham com projetos de animais e meio ambiente. E o que chega são coisas assim, principalmente no Brasil, são coisas realmente decepcionantes. Então, que nós temos aí um ser humano degradado dos últimos anos, perdido em seus conceitos, nós temos. A grande massa de manobra, como dizem por aí, que não enxerga um palmo diante do nariz. Então, essas pessoas vão se deparar com a ideia de que não dá mais para você utilizar a sua força, devolver o seu ódio, responder com o seu ódio em cima daqueles que sofrem, daqueles que são menores que você, daqueles que não têm condições de responder. É muito fácil eu sair por aí arrancando árvore. Fácil, super fácil. É fácil sair por aí matando animais, sujando outros seres vivos com as suas ausências, com as suas faltas. As suas faltas estão em Netuno. Quando temos Netuno em Ares e nós estamos falando dessas faltas, dessas ausências,
Estamos falando que nós vamos ver, infelizmente, cenas cada vez mais catastróficas nesse sentido, porque em Áries nada de Netuno vai ficar escondido. As coisas virão à tona. E aí entra Saturno, que vai dizer assim: como é que vocês vão regrar essas coisas que ficavam fora dos olhos e que hoje em dia estarão tão em voga? Como é que vocês vão cuidar disso? E aí Plutão em Aquário está dizendo assim: é para todo mundo, porque todos importam. Então a ideia é que essa construção não se faça com guerras, com brigas. A ideia é que a gente sente e converse, sabe? Num Brasil tão polarizado como nos últimos tempos, é preciso entender que só o caminho do meio é que contém as respostas que a gente precisa para ambos os lados. O que acontece hoje em dia é que ninguém quer ceder. Aqui não quer ceder, aqui também não quer ceder. Só que vai chegar uma hora que vai ter que ceder. E como contrassenso de tudo isso, a China vem vendendo blusinha e conquistando o mundo. Mostrando para o mundo uma outra linguagem. Aquilo que foi plantado sobre a China não é tão verdade. É preciso pesquisar. É preciso ver. Aquilo que foi construído de forma imperialista está se quebrando. E um novo conceito precisa surgir. Isso num coletivo. E num coletivo um pouco menor, nós precisamos pensar em como nós vamos regrar a importância de todos os seres vivos, para que todos possam coexistir. O caso da orelha foi um exemplo que explodiu no momento em que Netuno e Saturno estão conversando já, iniciando a conversa no signo de Áries. É muito interessante isso. É muito interessante quando você vê as ruas cheias de gente debatendo sobre a bandeira de que todos importam. E agora aqui já não é mais raça, a gente não está falando mais de raça, a gente está falando de seres vivos. É do outro. É daquele vizinho que passa por você e faz de conta que não conhece você. Eu não sou contra a reciprocidade, tá? Eu não sou contra. Eu acho que hoje em dia até a minha posição é de reciprocidade, porque eu tenho comigo que eu não vou ficar falando com quem não quer falar comigo. Não gosto do que você fala. Perfeito, não tem problema. Pode seguir outra pessoa, tá tudo bem. Tem espaço para todo mundo. Tem vozes para todos. E tem afinidades para todos. Mas assim, todos têm seu espaço. E que tal se a gente começar a pensar nessa nova fase, esses questionamentos do cão orelha num novo posicionamento político, num posicionamento em que nós possamos eleger, por exemplo, no Brasil, seres, não estou falando de humanos, eu estou falando de seres mais conscienciosos com relação a entender que todos os seres vivos são importantes. Que tal se a gente começar a pensar que não é só o seu bolso que é mais importante do que o bolso do outro? Que tal você começar a pensar que o dinheiro que você ganha em milhões em poucos dias pode desaparecer em fração de minutos, dias depois? Que tal você entender que a dor do outro também é sua dor e ela pode vir a ser a sua dor? Que tal se a gente começar a pensar que respeito
é uma forma de amar. E fazer algum movimento por um mundo melhor, por menor que seja, é um papel para todos nós. Gostaria que vocês colocassem a mão na consciência e pensassem que, por exemplo, você vai num restaurante, numa lanchonete, tem um cachorro que está ali, que está com fome. Se você se colocar no lugar daquele animal e pensasse que poderia ser você, e você ceder alimento e água, você já estará fazendo alguma coisa por outro ser vivo. É sobre isso que esse novo momento está falando. Sobre a gente olhar o todo para todos. É isso, gente. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo e até a próxima sequência de vídeos. Tchau, tchau.